A Haremot é a definição, a organização do serviço que está acontecendo nesse dia 10 de Tishri. A Haremot está comentando, tratando da ocorrência do que aconteceu em Shemini. Shemini foi a inauguração do Mishkan no deserto. Uma coisa ligada à outra. O Mishkan, só merecemos o Mishkan, o lugar aonde seria percebida a presença divina, depois que encontramos, só depois que encontramos, o lugar de retorno, o lugar de arrependimento. Arrependimento do que, Minhã? De qual pecado? Qual foi o pecado em que Deus decidiu, dizendo, eu darei a vocês a herança que prometi a teus pais e colocarei um anjo que vá adiante de vocês para conquistarem a terra. Mas minhas faces não estarão convosco. É o pecado do bezerro de ouro. Do pecado do bezerro de ouro. O pecado do bezerro de ouro, Deus decidiu destruir toda aquela geração. Afasta-te, Moisés, e destruirei todos. Moshe Rabbeinu fala assim, como? Como destruirá a tua herança? Como destruirá a tua herança? Os egípcios dirão, Deus não deu conta de conduzir o seu povo na terra que prometeu a seus pais e os matou no deserto. Moisés disse, isso não pegará bem a sua imagem. E Deus disse, tá bom, não destruirei o povo. Todos satisfeitos? Todos salvos? Não. Agora Deus vai tratar da seguinte forma, olha, daqui em diante vocês vão, eu vou dar a herança que prometi a seus pais e colocarei o meu anjo que vá diante de vocês para garantir que vocês conquistem a terra que eu prometi a os méritos de seus pais. Aí novamente, Moshe Rabbeinu diz assim, se tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Porque a proposta inicial que Deus fez a Israel foi essa. Vocês me serão uma nação de Coanim, uma nação sacerdotal. A nação sacerdotal é aquela em que a presença divina e os seus feitos são percebidos por todos. Pronto. Todo Israel entristeceu-se porque a presença divina não caminharia mais com eles. Então começa-se uma jornada de... Nós consideramos nesses dias, entre esses dias temíveis, que parece que Moshe, ele é considerado por Moshe Ben Maimon, nos 13 princípios da fé judaica, como pai e mestre de todos os profetas. Ele não só recebeu a revelação divina, mas como o próprio Deus tratava com ele diretamente, de forma direta. Com os demais profetas, de forma indireta. Como ele próprio disse a Arão e Miriam, dizendo, a esse Moisés eu falo face a face. Mas a vocês, por visões e por sonhos. Teria mais alguma coisa para Moisés exceder no seu nível de elevação? O que vocês pensam? Já que Moshe Ben Maimon diz que ele é o pai e mestre de todos os profetas. Isso é Moshe Ben Maimon, mas o próprio Deus disse, a esse Moisés eu falo face a face. Esse cara que vocês estão falando mal,
eu falo com ele face a face. Agora eu pergunto para vocês, diante desta posição, tinha mais algum espaço para Moshe subir? Se elevar? Tinha. O que Moshe descobre a partir do momento do pecado? Às vezes nós pensamos que os nossos pecados é o fim. E quem que desiste de você? Quem que é o primeiro a desistir de você? Nós mesmos. Nós mesmos somos o que desistimos. Nós somos o que pensamos que não vale mais a pena. Eu não vou conseguir, eu nunca consegui, eu não sei nem por que eu tentei. Deus acredita em nós e nós não acreditamos em nós mesmos. Agora, do pecado, pessoal, é a transgressão, é uma violação de um mandamento expresso. Não mexa aqui. E eu ouvi uma psicóloga que falava sobre educação de crianças. Quando a criança está na beira no perigo, numa cerca, num alambrado, alguma coisa que vai... Se o pai ou a mãe gritar, não, o que a primeira coisa que ela faz? Quando a criança está fazendo alguma coisa contrária à sua formação, você fala assim, não faça isso. Esse psicólogo ensinava diferente. Ele falava assim, você vai pular daí e se machucar? Aí a criança, ela que define o não. Entendeu? Você já pensou que você vai se arrebentar da onde você está? É a abordagem a fazer com a criança quando ela está em lugares perigosos. E que a nossa reação diz, não! Quando fala o não e ela, o que ela faz? Exatamente o que não era para ser feito. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós conseguimos nisso uma oportunidade de elevação. Claro que a elevação ela só acontece mediante ao arrependimento. E foi através do arrependimento que Israel conseguiu ser conduzido por Moshe durante o período, ou os períodos de 40 dias que ele fez o jejum no Sinai. Fazendo jejum, pedindo a Deus o caminho de volta. Todo Israel se arrependeu dessa traição. Todo Israel sentiu medo de não ter mais a presença divina caminhando com eles. Então Moshe Rabbeinu, na oportunidade, o que fez Israel pecar com o bezerro de ouro? Nós comentávamos em Pirkei Avot essa semana, né, sobre os reis eruditos, não é isso, Yehoshua? Isso. Era o apego ainda à idolatria, e a ideia deles era substituir a pessoa de Moisés, para que eles pudessem ter um guia para eles. Eles acreditavam que Moshe já não retornaria. Moshe que subiu, esse não mais retornará. Teremos que substituir quem? Quem foi substituído? A presença de Moshe Rabbeinu. Por que pelo bezerro? Pelo bezerro, porque aquela geração que sai do Egito, ela precisava ver. Por que Deus falou para Moisés, vai e bata na pedra
diante dos filhos de Israel e a pedra dará a água que vocês precisam. Porque aquela geração, eles precisavam ver. Era a geração que no Egito viam todas as magias e os feitiços que eram cometidos no Egito. Eles, mais do que ninguém, sair da idolatria era uma coisa muito difícil, que é o que nós comentávamos no último Pirkei Avot, sobre os reis eruditos. Era uma ironia do Rosh Yeshivá sobre os reis mais idólatras de Judá. A motivação ficou evidente para o próprio Deus que havia necessidade de materializar a ideia para eles conseguirem continuar. E eles ouviram: ouve Israel, esse é o vosso Deus que vos conduzirá. Deus percebeu no erro de que era necessário a presença divina ser palpável, concreta, perceptiva. Quando Moisés está no ápice em que Deus está falando com ele, qual que é o pedido inusitado que Moisés faz a Deus? Às vezes nós precisamos ver as coisas. Muitas coisas nós não precisamos ver, nós conseguimos finalizar tirando do abstrato e tornando aquilo ali concreto, visível. Mas às vezes nós não conseguimos levar uma ideia porque nos falta confiança. E aquilo precisa começar a se materializar diante de você para você conseguir dar continuidade. Você fala: vou comprar um carro. Se você já tem 50 mil reais guardado para a compra do carro, isso começa a se materializar ou não? E se você não tem os 50 mil para dar de entrada no carro que você tem pretensão, está mais fácil de se materializar ou não? Não. E se você deve 50 mil nessa pretensão, a que distância você está de concretizar isso? Então é isso, nós temos a tendência de começar a materializar se tiver lógica. Se tiver um banco falando assim: ei judeu, tem um crédito aqui liberado para você. Você nem estava pensando nisso, mas você começa a pensar, você fala: poxa. Então, nós começamos a materializar as coisas a partir do momento que aquilo começa a ficar claro para nós. Lógico, concreto, e nós vamos finalizando. Então, o quanto mais distante estamos daquela ideia, o mais difícil é para nós. Tanto que Moisés tinha dúvida em relação a Deus em algum momento? Tinha ou não tinha? Ele nunca hesitou em relação a Deus, mas quando ele fala com Deus, na oportunidade, ele diz assim: permita ver as tuas... Permita ver as tuas faces. O próprio Moisés, com quem Deus falava constantemente, qual era a necessidade que ele tinha? De ver, de conhecer, de se elevar. Ele pediu. E por que que o pecado do bezerro de ouro foi menor do que o pedido de Moisés? Porque eles precisavam dar forma àquilo que substituía o próprio Moisés. E Moisés, diante de Deus, ele fala: permita ver as tuas faces. Deixa eu ver as suas faces. E Deus falou: não,
Não pode o homem ver as minhas faces e continuar a viver. Você me verá pelas costas. Quando a presença divina é percebida por Moisés, qual que é a máxima da revelação que ele consegue alcançar? Vocês sabem ou não? O que não era revelado ainda na Torá? Hã? Os 13 atributos de misericórdia. Isso não era revelado. Isso não era conhecido. Esse caminho de volta, ele não estava pavimentado. Sabe os bandeirantes, quando nós falamos os bandeirantes? O Gershon já caminhou pela rodovia dos bandeirantes. Como que é dirigir na rodovia dos bandeirantes? Hoje tem 4 pistas de cada lado. E é um caminho que foi aberto no mês passado. Esse Gershon é metido, rapaz. Ei, que Gershon. Quem teve a experiência como Gershon de caminhar, dirigir pela rodovia dos bandeirantes, sabe dos trechos que já tem 5, 4 faixas. Entendeu? É um prazer dirigir lá. E há 500 anos atrás, existiam os caminhos? Existiam os caminhos. O caminho de volta, pessoal, o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho do retorno, ele não existia. Ele só passou a existir. O caminho do arrependimento só passou a existir depois dos esforços de toda a nação de Israel e do próprio Moshe Rabbeinu na revelação máxima de que o homem pode fazer o retorno, que é os 13 atributos de misericórdia. Os 13 atributos de misericórdia é um caminho ainda mais excelente do que a rodovia dos bandeirantes. Quando você se perdeu lá em algum momento da sua viagem, do seu caminho, do seu roteiro, do seu destino, e alguém fala assim, e alguém te orienta, você fala, ó, pegue esse caminho de volta. E o caminho que você vai fazer de volta é um caminho pavimentado, um caminho preparado para você conseguir não só se recuperar daquele trauma, daquele pecado, mas também de se elevar. Não há nenhum dos mandamentos proibitivos uma recompensa quando você viola. O que existe atrás das violações dos mandamentos proibitivos? Punições, severidades, castigos. Mas quando você erra e é punido de forma severa, e você acha o caminho de volta, o que existe reservado para aquele que acha o caminho de volta? Recompensa, pessoal. Tem recompensa. Tem recompensa meritória. Tem presente ou não? Tem presentinho com lacinho e tudo? Tem, Baiana? Tem. E tem mesmo. Porque aí nós aprendemos sobre terumá. Terumá é um presente. Quando encontramos o caminho de volta, o caminho do arrependimento, e chegamos lá, mais elevados, Deus tinha para nós o quê? Um presente. Um presente. Que é o que aprendemos da Parashá Terumá. A Parashá Terumá, Deus diz,
e vocês farão uma morada, e eu habitarei com vocês. E eu habitarei com vocês. O que é que Israel mais temia perder? A presença divina. Não tendo a presença divina, o que seria do nosso status? O que seria da nossa sorte? A nossa sorte estaria sendo pedida por alguém em Sucote, junto às outras 70 nações. Mas não. A sorte de Bnei Israel está sendo decidida em qual dia? Hoje, pessoal. Hoje, no dia 10 de Tishri, nós estamos em plena Bandeirantes. Com qual carro que você está na Bandeirantes? Com qual carro que você está na Bandeirantes? Na rodovia dos Bandeirantes, no caminho de volta. Com 147 falhando? Não, pessoal. Nós estamos a todo vapor, na máxima permitida, no caminho de volta. Os 13 atributos de misericórdias que foram recitados aqui, no primeiro momento dessas orações, está nos levando nesse caminho pavimentado pelos nossos pais. Nesse caminho pavimentado por Moshe Rabbeinu. Então o Mishkan foi feito, e foram feitos foi feito de forma excelente, superando as expectativas. Não havia bem material maior do que a necessidade de ter a presença divina percebida dentro dos acampamentos. Então todo Israel se esforçou, dando os devidos donativos para a construção do Mishkan, para a construção do tabernáculo. Trouxeram ouro, trouxeram a prata, os tecidos, o couro, a madeira, os ferros, os metais, os cobres, as pedras, todas as coisas. Tudo necessário. Betzalel e Aholiav subiram no lugar mais alto e começaram a gritar: cheguem, parem, parem. Já trouxeram mais do que deviam. Esta palavra, pessoal, nesse momento soa bem para nós. Trouxeram mais do que deviam. Quando está em jogo aquilo que nós damos valor, a nossa própria vida, a vida da esposa, a vida do esposo, a vida dos filhos. Quando isso está em perigo, pessoal, qual que é o valor que você tem em suas mãos? Qual que é o valor? Sobre os nossos bens, nós hesitamos em vários outros negócios. Mas quando se trata daquilo que é precioso aos nossos olhos, o que prende? Por que é lucrativo os planos de saúde? Por quê? Não. Eles vendem a vida. Eles não guardam nada. Quando você tem um plano master, hiper, upper, super, e você precisa de alguma coisa que não está ali no plano, eles hesitam se o teu plano cobre aquele tratamento. E eles começam a mexer, isso é uma forma deles mexer com aquilo que você tem guardado, entendeu? Olha, o plano não vai cobrir esse tratamento aqui teu. O plano não vai cobrir. O tempo que você vai pôr advogado, vai pôr
para brigar com o plano, é o mesmo período em que você decide falar, enquanto essa briga está rolando, eu vou mexer nas minhas economias e vou fazer o negócio acontecer. E nós vamos dando tudo o que temos para guardar aquilo que é precioso aos nossos olhos. Quando o Terumá é liberado para a construção do Mishkan, todas as coisas, a forma como nós nos desprendemos do material, ele é muito eficiente. E todo Israel atendeu isso. A construção do Mishkan aconteceu. E o Mishkan estava pronto para a inauguração. No dia da inauguração, que é dado o nome para o quarto livro da Torá. Como que nós chamamos o quarto livro da Torá? O terceiro livro da Torá, Vaikra. Que traduzido Moshe. E chamou. Moshe Rabbeinu encabeçou toda a construção do Mishkan. Estava tudo pronto. A nuvem pairava sobre o Mishkan. A nuvem pairava sobre o Mishkan. E Moshe Rabbeinu, ele ficou para o lado de fora do tabernáculo, que é o nome dado a esse livro. Como que inicia a primeira frase? Enquanto isso, enquanto você acha na Torá aí, o início do terceiro livro, o Juan Pablo Leguizamon vai abrir a participação do Minyan, o mais competente Minyan, nessa paraxá especial de Yom Kippur. Shalom a todos os nossos prezados que estão em sintonia conosco no chat e na congregação presente. Quero resumir algumas considerações, que é uma coisa mais interessante, que o Eterno não nos deixa quieto. Por exemplo, começamos com Pesa. O que nós temos em Pesa? Em Pesa nós temos 7 dias que não comemos nada levedado. E 49 dias para um aperfeiçoamento de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossos comportamentos e conduta. É dividida os 49 dias em 7 semanas, 7 temas, e para cada dia da semana uns subtemas de instrução de como nos prepararmos para receber em Shavuot os 10 mandamentos. Deus não nos deixa quieto. Além das 54 paraxá que eu mando para as pessoas que me pedem, cada semana, nós temos ainda instrução extensiva para cada área de nossa vida, seja ela financeira, social, familiar, enfim, final. Quando nós passamos por Shavuot, que recebemos então, ou seja, comemoramos o aniversário da entrega da lei, nós entramos em Elul. Nós temos 40 dias de preparação. Os 30 primeiros dias são o que nós temos que arrumar se tivermos algum problema com o nosso semelhante. E 10 dias, para formar 40 dias de preparação, nós recebemos então esses 10 dias chamado de dias terríveis, em que nós examinamos, em que nós introspectamos para ver o que há que não confessamos diante do Eterno. E chegamos a este dia tão diz que é o rei do Shabat, né? Que ele tem, o valor dele é tão grande, porque
estamos em plena comunhão com o Eterno, tanto fisicamente quanto em outros sentidos de pensamentos e ideias que podíamos ter, porque nos conectamos inteiramente a Ele. Ele não nos deixa quieto. Ontem eu citei o que um rabino disse: se não tivéssemos Yom Kippur, o mundo em 3 anos se deterioraria, deixaria de existir. Para que todos nós vejamos a força que nós temos em fazer um sacrifício como este para o Eterno. Porque através do perdão que nos é dado pelo Eterno, é dado também ao mundo oportunidade de existir e não se deteriorar de uma vez. Por mais que moralmente esteja tão ruim, não é verdade? Mas o que mantém esse mundo ainda a existir é justamente nossa avodá, o nosso serviço, o nosso temor, o nosso respeito ao Eterno. E essa semana, no dia 30, já temos o quê? Já temos Sukkot. Sukkot e Simchat Torah, alegria por recebermos as instruções da palavra do Eterno. Não se esqueça, Deus não te deixa quieto. E só nós que temos isso. As outras agremiações, nem liga se tem Yom Kippur, se tem... E nós ouvimos hoje na leitura, todas as festas são perpétuas. O que quer dizer isso? Eterna. Então nós estamos dentro do propósito do Eterno. Obrigado, Orochi. Mais participações? Depois eu volto da leitura do início de Vaikra. Obrigado, Rabi. Eu entendi o senhor falar que era para ler o início do Vaikra. Não, pode, se tiver comentário, pode fazer. Ah, né? sim. Pode dar um giro aqui no Minyan. Esse momento de Yom Kippur, para mim, está sendo a oportunidade de eu vivenciar coisas que eu só imaginava à distância daqui. E hoje, quando nós fomos concluindo as rezas e fizemos ali Avinu Malkeinu, que teve aquela parte que nós entoamos em forma de cântico, dentro de mim assim é como se eu estivesse sentindo que todos aqueles pedidos estivessem sendo aceitos. Então foi uma sensação muito boa perceber assim que esse trabalho que a gente faz, que nem o nosso Ravi que esteve dizendo, o sacrifício que fazemos em prol de todos nós, ele é escutado, ele chega até o Eterno, ele é bem recebido. E cada um, na medida do seu merecimento, vem colhendo esses benefícios. E já afirmo assim, sem medo de errar, que já tem judeu colhendo benefícios desses dias que estão sendo motivos de oração e de retorno nosso a Hashem. Então, nesse momento é isso. Shabbat Shalom a todos que nos acompanham. Eu queria só fazer uma observação, Rosh, sobre o comentário que o senhor fez sobre a questão da punição para os mandamentos proibitivos e a recompensa para quando você faz um retorno. Se a gente for ver por uma ótica, só a oportunidade de retorno já é um presente. O fato de o Eterno, Santo Bendito seja Ele, dar a techuvá ao ser humano, dar a oportunidade de retorno, já é um presente divino isso daí. Sem contar as outras recompensas. Eu estou falando assim no básico, pela ótica, se você vê, quando você se afasta do caminho, você descumpre o mandamento e é punido, porém quando você retorna, esse retorno, essa porta aberta já é um presente que Deus dá ao ser humano numa maneira de uma injeção de adrenalina, um ânimo, né? Ele está dando ali um impulso para o ser humano retornar ao caminho. Então ele já está presenteando o ser humano já tem que se sentir presenteado quando ele está fazendo uma techuvá, por ele ter a oportunidade de techuvá, porque a techuvá ela existe
pelos atributos de misericórdia de Deus. Pela misericórdia do Eterno existe a Techuvá. Então, isso daí já é um presente ao ser humano, a própria Techuvá. É isso, meu comentário. Leitura. Até que passou. Vamos entender o primeiro de Levíticos. Vamos entender agora o nosso momento, 10 de Tishrei, com essa leitura, tendo feito a retrospectiva desde a saída do Egito, o momento em que erramos no ápice do relacionamento com a presença divina, e depois como voltamos a recuperar esse prestígio divino depois de ter perdido. Sim, é página 288. Levítico, né, o livro de Vaikra, o capítulo 1, ele vai dizer assim: E chamou a Moshe e falou-lhe o Eterno na tenda da reunião, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede, do gado e do rebanho fareis vosso sacrifício. Se o seu sacrifício for oferta de elevação, olá, de gado, macho sem defeito oferecerá a entrada da tenda da reunião, e oferecerá por sua vontade diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação, e esta será aceita para servir-lhe de expiação. E degolará o novilho diante do Eterno. Muito obrigado, Yehoshua. E chamou a Moisés e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião. O nome que é dado ao terceiro livro. E chamou-lhe o Eterno. Shemini foi o 8º dia da inauguração do Mishkan. Todos se envolveram na construção, na doação dos donativos, sob a orientação de Betsalel e Aholiave, que eram os homens que supervisionavam todas as outras atividades. Na inauguração, 7 dias, os levitas, Aharon e os seus filhos, os Coanim, foram consagrados e movidos e apresentados como oferta movida por Israel. E que eles estavam sendo consagrados para o serviço religioso. 7 dias. 7 dias, então, eles ficaram separados e houve toda uma preparação para que, agora que o tabernáculo está pronto, vamos consagrar os oficiantes. Levitas, Levi e todas as suas famílias, Aharon e suas famílias. Na seguinte ordem: as nações, Israel, nas 12 tribos, os levitas, os Coanim e o Cohen Gadol no topo da pirâmide. Então Israel consagra os levitas para esse serviço, 7 dias. No 8º dia, o que queria acontecer? Está me ouvindo o Google, interagindo. Superchat. Então, a inauguração que acontece no 8º dia, ela acontece sobre um clima festivo, descontraído, alegre e também ao mesmo tempo com muito temor, porque a presença divina já era percebida, né? E chamou o Eterno a Moisés da tenda. Deus fala com Moisés em diferentes lugares, vocês vão passar a entender. E falou o Eterno a Moisés do monte. Da onde que Deus estava falando com Moisés? E agora Deus está falando da onde com Moisés? Entenderam ou não a importância do Mishkan? E falou o Eterno, e chamou o Eterno a Moisés da tenda.
venha Moisés, entre. Shemini, que é o dia da inauguração, todos estão preparados, os animais, os sacrifícios. Vai acontecer um desastre, um acidente. E nesse acidente vai morrer os 2 filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Por qual motivo? Shemini não considera os motivos. Os motivos da morte dos filhos de Nadav e Avihu, na inauguração do Mishkan, está sendo considerado em qual momento? A Haremot. A Haremot é a porção que lemos hoje. É a porção que é a base do nosso comentário e discussão para esse Yom Kippur. A Haremot, ela começa dizendo: e não comparecerão diante de mim na tenda a qualquer momento. A Haremot começa a considerar os motivos da morte de Nadav e Avihu. E dentre os motivos está o momento em que compareceram no lugar. A outra consideração era do vinho em que tomaram. E uma outra consideração sobre a mistura do fogo. Uma chama estranha. E depois o Midrash vai abrir um leque de todos os outros motivos que define até, eles até traçam o caráter e a personalidade dos meninos que morreram. E da sua presunção que existia uma geração emergente. Existia uma geração emergente que... Qual que é a impressão que os jovens têm em relação aos mais velhos? Estão ultrapassados. Né? Sabem nada. Porque uma coisa que o pai pede, fala, ó, atualiza para mim esse iOS aqui. Aí é como se o pai estivesse dando a ele, falando, daqui que eu resolvo para você. Não é assim? Não consigo arrumar essa planilha aqui, aí vem lá o teu filho e ajusta a planilha. Tá aí, pai, pode usar. O GPS não funciona porque não foi atualizado. Nós entramos em lugares em que a tecnologia coloca a geração futura. Isso dá a eles a impressão de que eles precisam serem substituídos. E Nadav e Avihu, eles também, como todos nós, fomos quando jovens, e também seremos subestimados pela geração futura, eles também tinham essa presunção, essa pretensão, que subestimava a presença tanto de Moshe como do próprio Aharon. E dos equívocos que não foram tolerados pela presença divina, para que eles se tornassem santos, foram esses 3. O momento em que compareceram no lugar sagrado, a embriaguez percebida no serviço e a chama do incenso que usaram de uma outra fonte que não a que havia inaugurado o Mishkan. Essa Haremot vai regulamentar o momento e quem poderá entrar no lugar mais sagrado, em qual dia, e quem é a pessoa que terá permissão de entrar nesse lugar. O Kohen Gadol, o pontífice. Os romanos geraram muitas... Os romanos, quando conquistaram a Judéia, eles fizeram muitos relatos sobre o comportamento daquela sociedade. Mais cedo tinha alunos aqui do Dom Bosco observando o serviço de Yom Kippur, com a permissão. Eles anotaram as roupas que vocês usavam,
as cores, os livros que vocês estão rezando, entre outros comportamentos que vai ser levado como uma análise do comportamento judaico no dia do perdão. Da mesma forma, os romanos produziram muitos documentos que observavam todas essas festividades que foi destacada pelo João Pablo. No Yom Kippur, um general romano observou que antes era feita uma reunião com o Kohen Gadol, os sacerdotes, os levitas, o Sanhedrin com 70 anciãos, e o rei de Israel, no período dos Hashmonaim. E nessa reunião eles iam fazendo uma sindicância. Apontava-se para os levitas, e os levitas diziam: já nos purificamos das nossas impurezas, dos nossos pecados. E depois apontava-se para os sacerdotes. E depois o sumo sacerdote era uma lavagem de roupa suja, mas em que cada um fazia sua autoanálise. Mas publicamente se certificava se estava tudo pronto para qual dia? Para o Yom Kippur. Quando nós passamos 10 dias temíveis, o Yamin Noraim, é todo um preparativo para o que já estamos vivendo hoje. Então se observava que o rei, depois da fala do Kohen Gadol, fazia a seguinte promessa: se o Senhor sair em paz do Santo dos Santos, eu lhe darei um presente. Eu lhe darei um presente. O que significa o Kohen Gadol sair em paz do Santo dos Santos? E o que significa ele sair vivo? Você vai erguendo a bola, eu estou chutando. E o que significa ele estar em paz? Aí você voltou. Porque o perdão foi concedido a toda a nação. Esse era o interesse. Por que um governante, Rabi, só um minuto, tem o interesse do perdão do pecado do povo? Qual a relação com a inflação, com as taxas de juros, com o aumento do emprego ou desemprego, com o aumento da violência? Qual que é a preocupação real de um governante sobre o estado em que sai o Kohen Gadol? Para presenteá-lo com dinheiro público. Porque se o povo macular a terra vai cuspí-los fora. E nada do que eles fizerem darão frutos. Está sujeito até mesmo cessar as chuvas. Então a preocupação do rei fazia todo sentido. Exatamente. Fala, Vince. Entendi. Então o rei tinha interesses públicos sobre a forma como a relação do povo estava definida com o seu Deus. Foi a observação dos romanos sobre o preparativo de Yom Kippur, no período dos Hashmonaim, dos Macabeus.
Os macabeus colocaram por último, na transição do domínio romano, que também influenciou sobre o que ocorria no templo, o último Kohen Gadol, de que os milagres eram observados no Yom Kippur, foi Shimon Hatzadik. Shimon o Justo. Os bodes tinham amarrado em si as fitas da cor escarlate. E era um dos milagres percebidos. Vocês veem isso no profeta Ezequiel, quando ele diz: eu vos purificarei com águas purificadoras. Quais eram as águas purificadoras que limpavam o pecado no templo? Eram as águas das cinzas da vaca vermelha. A linguagem do profeta Ezequiel, que é atribuído à segunda comunidade, ele diz assim: e eu vos purificarei com água purificadora. Purificação. Os vossos pecados, que são escarlate, se tornarão brancos como a neve. E eles serão conduzidos a qual profundidade do mar? Para as profundezas do mar serão conduzidos os vossos pecados. Eu não me lembrarei. Entendeu? Então, o interesse público do rei de Israel sobre a relação e o estado em que sairia o sumo sacerdote do Santo dos Santos, estava vinculado aos efeitos sociais. Não foi o que a Haftarah disse? Qual que é a censura do profeta Isaías sobre o jejum que estamos fazendo aqui? Ele está usando de Torerá, tá ou não está? O que ele está falando sobre o jejum? As intenções precisam estar bem direcionadas. Entendeu? Nós falávamos nos dias temíveis que o que acontece com o justo, às vezes nós confundimos a nossa relação com Deus da relação a nossa relação humana, social. A nossa relação social está vinculada à justiça que nós fazemos com aquilo que temos e somos. E com tudo que passa diante dos nossos olhos. O grau de importância que nós aplicamos para todos esses interesses, para todas essas atividades. O rei tinha interesse porque o próximo julgamento, como que chama Yehoshua? Primeiro a instrução, primeiro a conciliação, depois a instrução, e depois vem o quê? Qual o próximo passo? Depois da instrução, o juiz vai pegar tudo que foi reunido e sanear o processo para poder ele dar a decisão dele. Então ele vai reunir tudo que foi alegado por uma parte, tudo que foi alegado por outra, ver as provas apresentadas para que então ele possa decidir aquela situação. Decidir por aquela situação. Então nós já estamos recorrendo hoje. Nós estamos apresentando alegações finais. As alegações finais. Sucote também é um tribunal formado. Sucote é Israel pedindo pela saúde, pela paz, pela segurança, pelas águas e pela alimentação de Gog e Magog. Todas as nossas orações feitas nos dias de Sucote, ela está intervindo exatamente pelos países que nós chamamos de idólatras, e são mesmo, isso não muda, mas a diferença é que nós rezamos em Sucote pelos julgamentos favoráveis desses países, do qual o seu rei não está exatamente preocupado
em quais circunstâncias vai sair o Kohen Gadol. A observação romana sobre, o olhar romano sobre esses eventos foi interessante. Porque é isso. Se não acharmos o caminho de equilíbrio na relação com Deus, é porque nós também não tivemos um bom relacionamento social. A nossa relação com Deus, ela só pode achar o ponto de equilíbrio quando nós achamos, quando nós sabemos traçar o equilíbrio de convívio. Isso não está relacionado somente a quantas vezes rezamos por dia, ao quanto estudamos. Não. Se usamos tefilim, talit, se fizemos a imersão, se eu compro na Livem ou na Merradrim, não. Não só isso. Mas também do nosso comportamento social, do nosso interesse público pela coisa, pela preocupação mútua. O Kohen Gadol estava alienado ao seu público, como diz o Vidal, ao seu eleitorado, porque as mães dos homens que eram levadas para cidades refúgios, elas rezavam por quê? Ou para quem? As mães das pessoas cativas na cidade de refúgio rezavam pela morte do Kohen Gadol. Não é isso? Porque a cidade de refúgio era um lugar aonde se escondia aquele que matou por acidente do vingador, até ele só tinha permissão de sair quando o Kohen Gadol morresse, porque era vitalício. Então as mães deles rezavam para que o sumo sacerdote morresse. Aí então os sábios dizem, por que as mães rezavam pela morte do sumo sacerdote? É claro, é uma resposta redundante. A pergunta, por causa dos seus filhos. Mas a verdadeira resposta é porque o Kohen Gadol não se preocupou bastante com o seu público, com o seu meio ambiente. Não interviu, não aconselhou, não rezou, não sacrificou o suficiente para que não tivesse esses acidentes. Então, o número de refugiados que se concentravam nessas cidades refúgios, os sábios indicavam o nível de preocupação e envolvimento do Kohen Gadol com o seu público. Uma coisa está ligada à outra. O índice de violência, de juros, da inflação, da chuva, da produção, do emprego, por que elas estão atreladas a esse relacionamento que estamos tendo hoje? O que deveria estar na mesa só no que toca a nossa relação com os céus. Quantos Shema você fez no mês? Como que está o teu talit? Não. Ela envolve sobre todos os nossos impulsos, mediante ao nível de informação de Torá que cada um de nós tínhamos e temos. A severidade ela é aplicada na medida em que nós temos a informação. A inocência é definida também pelo volume de informação que nós temos. É como foi recitado aqui várias vezes nas orações da Amidá desse Yom Kippur, dizendo de que Davi disse, como saberemos dos nossos próprios erros? Ensina-nos a discernir os nossos próprios erros. O discernimento dos nossos erros,
ele está com base na própria Torá, em que nós vamos discernindo os nossos caminhos, os nossos erros. Então, a Haremote, ele vai regulamentar o dia em que o Cohen Gadol subia com todas as suas indumentárias, tendo no peitoral a representação das 12 tribos, os animais dos sacrifícios acompanhados dos bodes, que eram destinados, sacrificados. Primeiro, o Cohen Gadol oferecia sacrifício por quais pecados? Pelos seus próprios pecados. Não foi isso que observou os romanos? É como se Israel se arrependeu dos vossos pecados, e as tribos respondem: nos arrependemos e oferecemos os nossos sacrifícios. Levi se arrependeu dos vossos pecados, e Levi diz: oferecemos os sacrifícios pelos nossos pecados. Os Coanim, oferecemos o sacrifício pelos nossos pecados. Então o Cohen Gadol vai e oferece sacrifício pelo seu próprio pecado. E depois ele vai pedir a Deus o perdão pelo pecado de todas as tribos. Quantas vezes Yeshurun é citado aqui? Em quantas sinagogas as demais tribos estão presentes hoje? Em quantas sinagogas do mundo? E quantas vezes Yeshurun ele é lembrado? Por quê? Porque o Cohen Gadol apresentava-se no seu peitoral às 12 tribos. O sacrifício era feito em favor das 12 tribos. E a concentração de impureza e de pecados que estavam no Santo dos Santos, ela era removida dali através do sacrifício do Yom Kippur e do estado em que saía o Cohen Gadol do Santo dos Santos. Então vinha o presente público do rei e contemplava o Cohen Gadol sobre o que todos tinham a percepção. A percepção é a presença divina e de que os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Então a Torá, que está impressa no livro do profeta Isaías, ela é uma censura para nós oferecermos os nossos jejuns públicos, numa concentração de um coração contrito, de um arrependimento. Ele diz assim: por que vocês cerram os vossos punhos? Em que momento que cerramos o punho? Pecamos, traímos. E lá na fala do profeta, qual que é o motivo da cerração do punho? Depois do Neilá eu te arrebento. Porque os caras estavam traçando outros interesses. O cerrar do punho na censura do profeta qual era? Por que vocês se cingem com sacos de pano e afligem? Por qual motivo vocês estão se afligindo? Então as motivações que legitimam o nosso sacrifício através do jejum está no coração contrito, na concentração dos nossos erros, na vontade de aperfeiçoar, no interesse de voltar outra pessoa, no interesse de ser colocado de volta na rodovia dos Bandeirantes em cima de um Camaro com tanque cheio. Shabbat Shuvah é o que nós estudamos, não é isso, Baiana? Ser colocado no caminho de volta, num caminho que foi pavimentado, pessoal. Os 13 atributos de misericórdia é aquilo que Moshe Rabbeinu conseguiu a que custo? Não tínhamos esse caminho de volta. Ele não existia. Esta revelação não estava em nossa Torá. Israel encontrou o seu caminho de volta.
Moshe Rabbeinu conseguiu a revelação dos 13 atributos. E isso está disponível para quem, Richard? Para nós voltarmos. Isso é evidência de que nós pecamos, traímos. E ao reconhecer isso, nós estamos voltando no caminho pavimentado por Moshe Rabbeinu e os nossos pais, dos 13 atributos de misericórdia, no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado. No tempo, nós estamos no tempo ideal. As orações nos colocam no cenário de que viu os romanos, da festa e do perdão. Entendeu?